30 anos de escrita, largas dezenas de publicações, diversos prêmios e condecorações. Assim pode ser traduzida a carreira do autor português Antônio Mota. E não só, muito mais permeia pelas entrelinhas da história. Foi em Vilaréu, terra onde nasceu e se criou, que Antônio Mota nos recebeu para uma conversa. Dentro do seu reino, como ele próprio definiu, nos guiou, contando sempre um pouco mais sobre si e sobre a sua escrita. Uma história minha, que é a Dona Florinda, que é do livro Roubada de Histórias. Então reparem que bonito. O menino escritor falou da infância e da descoberta da leitura, da carreira e do espanto pelo reconhecimento do seu trabalho. Contou da família e dos seus desejos. Desde muito novo, o Antônio Mota iniciou a sua escrita. O que deu início ou despoletou esse escritor em si? Portanto, eu tinha 7 anos quando entrei pela primeira vez numa biblioteca. A tal biblioteca itinerante. Que é a biblioteca itinerante da Gulbenkian, que parou na estrada e eu entrei e foi assim uma coisa maravilhosa. O cheiro dos livros, aquele mundo encantado, para mim era diferente. E foi, eu acho que foi depois de ter a ligação com os livros, de me apaixonar pelos livros, é que veio a vontade mais tarde de escrever. Eu comecei assim a gostar de escrever com os meus, acho que é como toda a gente, acho, por volta dos 14 anos, pronto, escrever assim aquelas coisas que não nos mandam. Nós temos muito prazer em escrever, é pegar em palavras, trocar a ordem das palavras, ver como é que elas ficam, tentar fazer difícil. Não é? Eu lembro que a primeira texto que eu escrevi, que havia uma palavra que eu gostava muito, que era que eu descobri num livro do Freire Castro, que era a palavra vetusta. Eu achava que era uma coisa vetusta, que era assim uma coisa extraordinária. E esse primeiro contato com os livros, essa primeira paixão, foi estimulado por alguém em casa? De onde é que surgiu esse interesse? Não. Em minha Porque casa, o acesso aos livros naquela época na minha casa não havia livros, não é? Não tive ninguém que me orientasse nas leituras. Eu tinha uma leitura do que calhava, não é? Ali o que calhava, era o que me parava as mãos, daquilo que gostava, daquilo que não gostava. Mesmo hoje, quando me falam que há leituras que são imprescindíveis, tens que ler isto, leste aquilo, eu não li. E, às vezes sinto muito mal, mas também já não vou ter tempo de ler. Li o que gostei, li. E o que essa leitura por prazer fez por si? Fez-me solitário. Muito solitário. Não me fez uma pessoa muito alegre. Mais introspectivo. Mais reflexivo, sim. Lembro-me que quando era mais jovem fazia um esforço enorme para ser igual aos outros. Eu que nunca gostei de jogar futebol, também dizia que sim, que ia jogar para a defesa, e depois deixava passar as bolas todas. E eu tentava ser igual aos outros e achava que era diferente. E essa marca de ser diferente, eu sentia isso. E o que é que nessa fase da infância o encantou tanto que decidiu dedicar a sua escrita aos pequenos? Eu penso que agora, assim, a esta distância toda, acho que ter ligação com as crianças, portanto, eu fui professor, isso talvez tivesse, de certeza que influenciou bastante. Embora temos que fazer uma diferença muito grande entre ser professor e ser escritor e ser criança e misturar tudo no Cesneiro, não é? Porque o professor é o professor não é o escritor é diferente. Aliás, eu sempre separei isso. Que há um episódio que nunca me esqueço, que já foi há muitos anos. Um dia eu recebia cartas às vezes para ir às escolas, eu sempre podia ir, e os meus alunos tinham na altura muito ciúmes de eu às vezes ter que sair. E eu lembro que um dia recebi uma carta ao escritor Antônio Mota, e era aos meus alunos, o remetente era a minha turma, 4º ano,
a pedir para eu ir à escola num dia de tarde para falar com eles. E eu respondi-lhes também na mesma por correio, nunca falei disso, e então num dia marquei aquilo para uma sexta-feira à tarde. Na sexta-feira disse, pronto, despedi-me deles, pronto, era o fim do dia das aulas, e fomos todos embora, fizemos todos que íamos embora, eu dei para um bocado, eu volto outra vez para a escola, como mas escritor. Já era eles a chamar-me escritor. Isso é muito bonito, isso é assim uma parte que eu nunca mais esqueço, que é fazer essa diferença. Em criança, eu li um texto na internet que ajudava o pai na construção dos tamancos, e enquanto isso ouvia música clássica. Sim, certo? sim. E que essa memória o internece. Sei que não gosta da palavra inspiração, mas vou ter que usar ela. Esse momento de infância, de certa forma, inspira? Nunca escrevi nada sobre isso. E o meu filho, quando era mais pequeno, dizia, pai, escreve essa história de sapatos de pau. Já tem título, é só um dia escrever. Mas eu não gosto muito de misturar a vidinha, a nossa vida, fazer disso histórias. Eu acho que é diferente. Eu gosto de fazer, inventar, de recriar, imaginar, de forma a que, isso dá-me grande prazer, as pessoas pensem que aquilo é verdadeiro. Mas há um bocado do António Mota em alguns livros? Tem que estar lá, de certeza, mas não está ele, António Mota, não está, que ele foge para lado. É impossível, mas de certeza que está lá, mas não está. Eu costumo dizer que é uma espécie de jogo de espelhos, não é? Nós olhamos para o espelho, quem está no espelho, a imagem somos nós, é a imagem, mas só a imagem. E depois aquele espelho bate pronto e fica o caleidoscópio de imagens. É muito difícil explicar isso, mas eu não gosto de contar a minha vida, acho que isso não tem piada nenhuma. Eu gosto de dizer e então inventar qualquer coisa que eu estou-me a rir por dentro, porque nada daquilo é verdade. É difícil escrever para crianças? Escrever para crianças é muito difícil, porque é preciso sentir, é preciso clareza, muita clareza, é preciso dominar o tempo da história. Falar fácil, mas não ser burro também, não é? Exatamente. E que as crianças não se sintam estúpidas, não é? Exato. Ou pensar que as crianças são estúpidas, que não percebem, que não viram, que estamos no mundo dos anjos. Não é assim. Não é assim. Isto é o que eu penso, não é? Isso é o que eu falo. Nas histórias que eu escrevi, e naturalmente as histórias têm vida. E eu costumo dizer que é como uma moeda, que tem as duas coisas, tem o nascimento e tem a morte. Tem histórias que abordam esse tema. Não, naturalmente, sem encomendar. Está a ver? Naturalmente. Na sua escrita está muito presente o reconto dos contos tradicionais. Por quê? Porque eu sempre gostei muito disso. Sempre gostei muito de histórias tradicionais. Quando eu era miúdo, havia um velho, que era o Adrianinho, que era um velho, mesmo um velho com barbas, que me contava histórias. Contava-me da história um ermita. Para mim fazia uma confusão, que eu não sabia bem o que era o ermita, mas que comia frutos silvestres. Mas o que eram frutos silvestres? Mas só aquelas palavras, ermita, frutos silvestres. Eu dormia numa cama de folhas. Eu cheguei a fazer essa cama de folhas, a ver se era boa. E esse homem, essa voz, é essa voz que eu pretendo, que eu ouço quando estou a escrever as histórias tradicionais. Olha, e se tiver que morrer, morre. A princesa tiver que sofrer, sofre. Então nas minhas histórias normalmente as mulheres sofrem tanto, coitadinha. Sofrem muito. Acaba sempre tudo bem. Acaba tudo bem. Agora passando um bocado para o reconhecimento do público. Que tal ser premiado com o Pedro Alecrim? Eu receber um prémio daquele alcance foi realmente uma marca e foi uma espécie de sinal, diz assim, segue o teu caminho, que estamos aqui, há gente que está a seguir-te. E isso deu-me vontade de continuar, mas se não ganhasse o prémio continuava na mesma. Não é o prémio que não são os prémios que nos fazem correr.
não é? Porque quem tem uma obra consolidada de escrever todos os dias, porque para mim escrever é uma profissão, é um ofício. Temos que escrever todos os dias, ou devemos escrever todos os dias, porque senão fico mal disposto, ou há qualquer coisa que não funciona. Mas os prémios ajudam, é um conforto. Eu costumo dizer isto: se quiseres escrever bem, tens de fazer 3 coisas. Primeira, ler. Segunda, ler. Terceira, ler. Com a agenda preenchida, o escritor com alma de menino tem cimentado seu trabalho junto aos mais jovens. Mas para ele, o mundo está ali,